Olá, querido. Como você acha que o pecado atingiu este mundo? Naquela história de Eva e a serpente, seria apenas uma maçã que estaria em jogo? Foi por causa de uma simples fruta que hoje a humanidade toda sofre as consequências terríveis do pecado? Hoje, a guerra do bem contra o mal. Em outubro de 1996, estreou nos Estados Unidos a série para televisão Millennium, de Chris Carter. Depois de explorar fenômenos sobrenaturais em uma série produzida anteriormente, o produtor norte-americano apresentou em Millennium sua versão própria do Apocalipse. Carter afirmou ao comentar a sua nova série que não podemos explicar o que é o mal, mas podemos descobrir o lado maligno do ser humano. Millennium atingiu a extraordinária marca de 12 milhões de domicílios nos Estados Unidos, explorando o medo do telespectador com cenas de um mundo violento e assustador. Um mundo violento e assustador é exatamente esse o tipo de mundo em que vivemos. Um mundo em guerra. Não importa onde você viva, se em Buenos Aires ou Rio de Janeiro, se nas alturas de La Paz ou no centro financeiro de Montevideo, este é um mundo em guerra. Não se trata de uma guerra com tanques e canhões, não. Não é o Oriente contra o Ocidente, nem comunismo contra o capitalismo. É uma batalha entre o bem e o mal, entre o que é certo e errado, entre a verdade e a mentira. O lado assombroso de tudo é que esta guerra não acontece no ar, na terra ou no mar. O campo de batalha é a mente e o coração do ser humano. Esta batalha começou no céu e foi transferida para a terra. Em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9, diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Batalhavam, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A análise de como esta guerra envolveu o nosso planeta ajudará muito na compreensão do livro do Apocalipse. O registro histórico de tudo está na Bíblia. No primeiro capítulo de Gênesis, encontramos o relato da criação de um mundo perfeito. No terceiro capítulo, é descrito o início da grande guerra neste planeta, a luta pela mente e o coração do ser humano, o esforço do inimigo para destruir a lealdade do homem a Deus. Os pontos críticos são os mesmos do início do pecado no céu: adoração e obediência. Vejamos como a história começa em Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim: mas a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Nesse verso observamos a principal estratégia do inimigo. Ele não se mostra como realmente é. Disfarça-se, esconde-se, finge, simula e aparenta. A serpente era o animal mais belo da criação. Não era o bicho nojento que hoje é. Ela se arrasta hoje como resultado da maldição que recaiu sobre ela depois do pecado. Mas antes disso, a serpente era um animal tão extraordinariamente belo que Eva não tinha motivo para temer ou fugir. O inimigo parecia amigo. Era uma companhia agradável. Foi desse modo na criação. Foi também assim ao longo da história e com certeza será de igual maneira em nossos dias. A Bíblia afirma em 1 Pedro
5, verso 8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E acrescenta em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Satanás se transforma em anjo de luz. Meu amigo querido, não pense você que se na grande batalha dos séculos o inimigo quiser arregimentá-lo para seu exército, ele irá se apresentar pelo verdadeiro nome. Não. Ele virá a você disfarçado de algo maravilhoso e sedutor. Pode ser uma teoria bonita, uma filosofia deslumbrante, uma religião fascinante ou até um anjo de luz, segundo São Paulo. O texto bíblico declara também que o inimigo não disfarça apenas a sua pessoa, disfarça também o seu propósito. Ele não disse a Eva que estava ali para destruí-la e trazer desgraça às gerações futuras, não. Simplesmente levou-a para o terreno da religião. Usou a palavra de Deus, entretanto torceu-a, tentou mudá-la. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não tinha dito isso, mas o inimigo faz uma leve mudança naquilo que Deus disse. Quase nada, você percebe? Este é um diabo religioso, aceita a palavra de Deus, não a nega, não luta contra ela, apenas a torce um pouquinho, o suficiente para criar desconfiança. Você não precisa ser radical, Eva. A palavra de Deus não pode ser levada tão a sério. Vamos, Eva, qual é a diferença entre esta e as outras árvores do jardim? Afinal, todas são árvores, você não acha? Querido, guarde bem este argumento, porque este argumento será repetido muitas vezes ao longo da história. A palavra de Deus, dirão, não precisa ser levada tão a sério. É necessário ter mente aberta. Deus não pode estar preocupado com detalhes tão insignificantes. É isso que vão dizer. Lembre-se, esses argumentos serão muito usados ao aproximar-nos a este novo milênio e entrando já no terceiro milênio. O passo seguinte da serpente, depois de terminado a confiança de Eva na palavra de Deus, foi levá-la ao terreno da desobediência. Coma de tudo, coma o fruto, não tema, nada vai lhe acontecer. Comer um simples fruto não é algo moralmente errado. Deus está tão ocupado com o vasto universo que não terá tempo para preocupar-se com um detalhe insignificante. Você percebe que Satanás centra a discussão em torno do fruto, aparentemente, ele tem razão. Aquele era um simples fruto. Mas o que estava em jogo não era o fruto, e sim a obediência. É muito fácil para o ser humano distrair-se com exterioridades e esquecer a profunda realidade das coisas que não se veem. Na grande batalha dos séculos, o inimigo repetirá a estratégia. Levará a humanidade a pensar que Deus não pode estar preocupado com, entre aspas, simples detalhes, esquecendo que o que realmente está em jogo não são esses detalhes, mas a adoração e a obediência que só Deus merece. A obediência, meu querido, é importante para Deus, porque o ser humano é importante. Deus leva a sério a obediência porque Ele ama o ser humano e conhece o estrago que a desobediência gera no caráter e no relacionamento do ser humano. Mas o ser humano ficou entusiasmado diante da possibilidade de tornar-se um Deus, ou tornar ao próprio Deus um Deus descartável. Fascinou-lhe a ideia de ser Ele o seu próprio Deus. Por isso, em Gênesis 3, verso 5 diz: se vos abrirão os olhos. Era isso que tinha dito o inimigo. E como Deus sereis conhecedores do bem
e do mal. Esse é o início da tentativa do homem de romper o seu limite de criatura e tornar-se divino. E a história é a mesma hoje. Esta passagem bíblica, tão antiga quanto pareça ser, retrata o modo como age e pensa o homem moderno. Deus passou a ser apenas um objeto de discussão e deixou de ser o supremo comandante da vida. Nos países latino-americanos, como no Brasil, 99% da população diz acreditar em Deus, mas apenas 59% leu alguma vez qualquer passagem da Bíblia, e menos de 40% frequenta regularmente uma igreja. Esse é o tipo de Deus que a serpente queria. Apenas um Deus de nome, com quem o homem se relacionasse sem nenhum compromisso. E ao longo dos séculos, o inimigo usou de diferentes instrumentos para abalar a soberania divina. Karl Marx, para quem a religião era o ópio do povo. Sigmund Freud, que considerava a fé uma expressão de infantilidade. Charles Darwin, que buscou as raízes da origem humana na figura ridícula de um suposto ancestral símil. E Nietzsche, que teve a ousadia de decretar a morte de Deus, entre aspas. E o que dizer do racionalismo que levou o ser humano a endeusar sua própria capacidade de filosofar, ou da tecnologia que envolve o homem com tantas maravilhas como o computador, o telefone celular, os aviões a jato, as viagens espaciais, fazendo-o concluir que Deus pode ser até dispensável. Precisa o homem buscar a Deus neste século de tanta tecnologia? Essa é a grande pergunta que o ser humano faz a si mesmo. E sabe, ele fica confuso. Tão confuso que corre de um lado para outro tentando encontrar resposta. Vale a pena adorar a Deus? É preciso prestar atenção à Bíblia? Pode um livro tão antigo ter respostas para inquietudes modernas? Realmente, o inimigo conseguiu desestabilizar a confiança do homem em Deus. E juntamente com estes dois assuntos vitais, adoração e obediência, a serpente levantou um terceiro ponto: não morrereis. Deus disse que se vocês comessem desta árvore, certamente morreriam. Mas não é verdade, continua a serpente. A morte não é o fim da existência, é apenas uma passagem para outro tipo de vida. Você pode se reencarnar depois de morto, ou pode chamar os espíritos dos mortos e conversar com eles. Não são estas ideias fascinantes? Claro, meu amigo. Este é um mundo em guerra. Há duas forças tentando conquistar o coração humano. Deus disse, morrereis. O diabo afirmou, não morrereis. Deus aconselhou, não comais. Vem o diabo e disse, se comerdes, sereis como Deus. Querido, existem duas forças e você está no meio. Seu coração e sua mente são o objetivo final de ambos os comandantes. A guerra começou no céu e foi trasladada para a terra. E queiramos ou não, você e eu estamos envolvidos. Não há como fugir desta guerra. Não há como manter-se indiferente. Precisamos colocar-nos de um lado ou de outro. Este é o grande desafio que Apocalipse apresenta. E o momento em que vivemos demanda uma decisão urgente e sábia de todos os seres humanos. Qual será a sua decisão? Às vezes nós passamos pela vida e não percebemos que estamos vivendo num dos momentos mais críticos da história. Porque da nossa decisão dependerá a nossa vida eterna ou a nossa morte eterna. Portanto, a série de temas que vem para frente justamente mostrarão a importância de escolher um comandante para a nossa vida, a importância de nossa lealdade por Deus, a importância de estar avisados para não sermos enganados pelo inimigo. Esse é o grande desafio. Sabe, querido, tomar uma decisão não é fácil. Às vezes,
Os jovens me procuram e dizem, pastor, me ajude a decidir. Em realidade não querem ajuda. Em realidade querem que eu decida por eles. Porque tomar uma decisão implica responsabilidades. O momento que nosso planeta está vivendo é um momento de decisão. E queramos ou não, todos temos que decidir. Você não pode fugir. Ficar no terreno neutro já é decidir contra Deus. Por isso vou orar agora, pedindo a Deus que ilumine a todos os amigos que assistem ao programa, para que eles saibam decidir a quem servir nos tempos perigosos que estamos vivendo. Oremos. Querido Pai, a profecia indica que estamos vivendo no tempo do fim. A profecia indica que este mundo é um mundo em guerra. Desde o reino dos céus, quando Lúcifer se levantou contra ti, ele tem tentado conquistar o coração e a mente do homem para servi-lo. Tu, porém, reclamas adoração exclusiva. E queramos ou não, todos temos que tomar uma decisão. E neste momento suplicamos uma bênção especial e o trabalho do Teu Espírito iluminando as mentes e os corações para que todos saibam decidir em Teu favor. Abençoa todas as famílias que estão assistindo o programa. Aqueles que estão vivendo momentos difíceis em sua vida, lutas terríveis. Coloca paz no coração dessas pessoas. Responde ao clamor que cada um te faz. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.